Olá, queridos e amados, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a mais esse vídeo, um vídeo que eu estou fazendo numa segunda-feira, às 9 horas da noite, 9 e 10 da noite, porque se eu deixar para amanhã, eu não tenho a mesma intuição, sensibilidade para passar isso aqui, né? Então, eu venho com um assunto bastante, vamos dizer, delicado pelo que ele representa, né? Pelo que ele representa para todos nós, para este planeta, para a humanidade, para a individualidade, no caso coletivo, a individualidade. Então, antes de mais nada, antes de iniciar esta mensagem, eu, tanto aqui, onde eu me coloco, não é? Como também peço a cada um que for visualizar este vídeo, que antes de mais nada, feche o olho, vá para o coração, coloque suas mãos no coração, faça respiração consciente. Então vamos fazer 3 respirações conscientes, somente para nos centralizarmos. Então vamos fazer as respirações conscientes, sabendo que inspira-se pela boca, liberando tudo que precisa ser liberado durante o dia, todos aqueles pensamentos que ficam martelando em nossas cabeças. Então vamos fazer a inspiração pela boca, liberando, e a expiração pela boca, mergulhando no espaço sagrado, que é o nosso coração. Ainda vou dar uns pigarrinhos. E por que eu estou pedindo esse processo antes? Porque sempre quando você se prepara para escutar algo que seja relevante, ou mesmo que não seja relevante, mas a partir do momento que você se centra, você vai perceber aquilo que é relevante e aquilo que não é, mesmo sendo dito que é, né? Então, vai para o teu coração, sente o que estou falando, o que você escuta, se é verdade ou não, né? Se isso ressoa no teu coração. Então, neste momento, vamos fazer uma chamada, uma invocação ao bem-amado Jesus, que neste momento, bem-amado Mestre, me permita passar essa mensagem. Eu estou repassando esta mensagem, uma mensagem que está sendo dita pela espiritualidade, por Mãe Maria, então que eu passe, mesmo com minhas palavras, repasse, na verdade, com as minhas palavras, falando de uma forma que as pessoas vão compreender o propósito dessa mensagem. E que seja só a verdade. Nada mais ou nada menos. Então eu peço apoio a todos os comandos de luz, aos bem-amados cavaleiros das lanças, bem-amados guardiões, dragões guardiões de luz, guardiões
Exus e pombagiras crísticos, nossos guias, mentores, nossos guardas espirituais, nossos protetores, amparadores, bem-amados pretos velhos e pretas velhas benditos de Aruanda, e peço também a orientação dos Enoques, dos pretos velhos e pretas velhas de Enoque. Aos comandos Santa Esmeralda, Santa Ametista, comando dos Melquisedeques, comando Mariano, principalmente comando Mariano, bem-amado Arcanjo Miguel, para nos apoiar nesse momento. Peço inspiração para passar. Gratidão. Ainda estou com um pigarrinho. Eu tinha falado aqui na live de quarta-feira, que é de meditação, que aqui em Campina Grande deu 16 graus. Então, é seco e frio, né? Está seco e frio. E aí, muitas vezes, a laringe, a faringe, ela diz assim: eu preciso ser olhada, ter cuidado, me hidratar, certo? Então, peguem os copinhos com água também. E vamos lá. Eu vim aqui hoje fazer essa live por causa de uma mensagem, na verdade, instrução da espiritualidade, dos bem-amados, da bem-amada Mãe Maria. Há um tempo atrás, eu vinha falando que energias estão chegando, isso todo mundo sabe, né? E que não é somente energias que estão chegando e está tudo certo e a gente vai trabalhando às sombras. Não é bem assim. As energias estão chegando, frequências estão alteando. Então, muitas consciências adormecidas, né? Muitos seres adormecidos, seres em tempos idos, né? Lá atrás, tempos de batalhas, né? Tempos de querer solucionar algo em prol de si. E nestas batalhas, eu sou certo, você é o errado, e o outro também, eu sou certo, você é o errado. E muitos nessas batalhas, né? Muitos de nós participaram, nós participamos de várias batalhas. E essas batalhas, elas tiveram o desencarne de pessoas ali, né? De soldados, de pessoas que lutavam de um lado com a crença daquele objetivo que eles pensavam, daquela emoção. E nesse fato dos desencarnes, né? Alguém tirou a vida de alguém e esses seres, na maioria, posso dizer assim, na maioria, né? Ou se não todos, perderam a vida por algum motivo, né? E quando eu digo se não todos, é em relação a de como foi, se aceitar ou não, tá? Mas todos eles perderam a vida por algum motivo.
por alguma razão, né? A razão minha é diferente da sua, que é diferente do outro, que é diferente do outro, e por aí os campos de batalha, eles se faziam presentes. Sendo que agora, neste momento de transição, neste momento de ascensão que é magnífico e maravilhoso, nós vamos precisar curar, ajudar na cura, né? De todos esses que um dia perderam, ou várias vezes perderam, a vida nos campos de batalha. Sendo que dentro da história de nosso planeta, né, de pouco tempo para cá, grandes batalhas foram travadas no Oriente, principalmente no Oriente, né? Eu gosto muito de assistir aquele filme Mulan. Mulan conta uma fraçãozinha, né, de como é um desenho animado e conta uma fraçãozinha dos tempos que realmente era de proteção do império ou de ter que ir para fazer algo, tanto para defender quanto para conquistar. Então, todas essas batalhas tiveram um motivo, que para cada um dos lados era um motivo correto, era um motivo certo. Da mesma forma, somado a isso, todo esse derramamento de energia, ele também está mexendo no nosso interno, no interno da individualidade de cada um. E nós mesmos estamos passando pelos processos, né? Processos de morte, ressurreição. Uma coisa que essa morte e ressurreição são várias vezes que acontece conosco. O que significa isso, morte e ressurreição? Morte de velhas crenças, velhos fatores que contribuíam, ou ainda contribuem para muitos ou alguns, uma vida limitada, uma vida de apego a alguma coisa, ou um sentimento, ou um relacionamento, ou material. Apego do que é certo, do que é errado, né? Então, tudo isso é apego. Quando a gente não está conseguindo liberar, ou quando a gente pega uma discussão para defender uma coisa que você acredita ser, é apego. Você não precisa defender algo que você acredita, porque você já acredita. Então, quando você defende algo, você quer também fazer aquele outro aceitar o seu algo. Então, todos esses processos estão sendo colocados para fora, independente de nossa vontade. Algumas pessoas têm problemas no coração, outras pessoas sentem uma depressãozinha ou uma tristeza, daqui a pouco passa e você fica como se fosse numa gangorra. Mas quando você está conseguindo compreender todo esse processo, né? Mesmo não sabendo o motivo de tantos altos e baixos, mas você quando compreende diz, eita, estou sentindo isso, tem alguma coisa, porque não aconteceu nada em relação que me deixasse depressiva, ou melancólica, ou com raiva de alguma coisa. E aí, nós vamos nessas idas e vindas, vamos tendo a tendência a equalizar a nossa vida. Porque nós estamos chegando ao eixo, ao nosso centramento.
para chegar ao nosso centramento, existe um caminho, outro caminho, e este caminho tem alguns obstáculos que nós formamos ao longo de todas as vidas. Não é só da Terra, tá? Viemos de batalhas de Órion, lá atrás. E estamos agora resolvendo isso aqui. Então, existem desvios, pequenos obstáculos ou grandes obstáculos desse lado, da mesma forma que existe esse, para que a gente possa equalizar. Vamos dar esse nome de nosso masculino interno e este aqui nosso feminino interno. Lado direito masculino, lado esquerdo feminino. Pai, mãe. Ou todas as coisas que sejam polaridades que precisam serem harmonizadas, equilibradas, para que você possa andar no caminho do meio, trazer todas essas questões para serem equilibradas e harmonizadas e andar no caminho do meio, certo? Então, esse está sendo o nosso trabalho aqui. E a questão é, vamos agora adentrar mais um pouquinho. Essas energias estão sendo derramadas em todo o sistema solar, em todos os sistemas além, dentro de toda essa galáxia, como também além, porque tudo evolui. Então, se a gente está aqui dando esse salto para oitavas acima, todos os outros dentro dos degraus que se encontram estão dando passos para oitavas acima. Certo? Então, esse processo que eu acabei de dizer é um processo individual. E agora vamos para esse processo que é um processo coletivo. Então, dentro do coletivo, da mesma forma que é o individual, o coletivo, ele também passa por ajustes. Ele também passa pelos processos que precisa passar cada coletivo dentro do processo que foi gerado por aquelas pessoas que juntas, um dia, também estavam juntas e fizeram algo que o efeito foi o processo que elas estão passando hoje. E dentro deste processo, elas precisam, em união, vencer todos esses obstáculos dentro do coletivo, certo? No coletivo é algo assim, que um não concorda, o outro concorda, o outro quer isso, o outro não quer. Então, neste processo que estamos passando, quando a gente fala do coletivo, a gente fala de uma harmonia. Então, a partir do momento que você se harmoniza, que você também distribui essa harmonia, essa amorosidade, esse equilíbrio, sabendo que você pode oscilar sim. Tem momentos que você se irrita, sim. Tem momentos que você fica um bicho do mato, também. Mas você volta, né? Você não fica remoendo aquilo ali. Eu também já falei isso aqui, né? Então, quando acontece tudo isso, você está reverberando para o coletivo uma frequência mais equilibrada, uma frequência mais amorosa. Se você ri, se você dança de uma forma, usando músicas realmente de frequências boas, né? Músicas que vá causar bem-estar, dança que vá realmente elevar, você está somando, certo? E aí você está reverberando no coletivo, a partir de toda a grade da Terra, né? Então, sabendo, só relembrando, que você na sua individualidade, você é um canal,
é uma antena que se comunica para a grade cristalina da Terra e ela distribui, fazendo a comunicação com todos os outros seres, certo? Então, falamos do individual, falamos do coletivo. E agora nós vamos falar do próprio planeta Terra. Muitas pessoas acham que o planeta Terra é só um planeta, ele respira. Tem o mar, tem os peixinhos, tem os animais na floresta, tem a floresta, as árvores, e tá tudo certo, não é bem assim. Tá? Isso são meus gatos correndo dentro de casa. Então, assim, não é bem deste jeito. Por quê? A Terra, ela comportou ações nossas. Ações, movimentos que geraram uma situação. E muitas vezes, essas situações, na grande maioria das vezes, essas situações geraram movimentos geofísicos, né? Movimentos climáticos, movimentos de transformação de uma área, tá? Tudo isso também soma a todos os processos que eu acabei de falar, individual, coletivo. Então, vamos somar agora do planeta Terra, certo? Como eu falei, campos de batalha. Muitos campos de batalha foram travados nesse planeta. E nós, hoje, estamos tendo a oportunidade de, equilibrando o nosso estado de ser, curando tudo que precisa curar, nós vamos ajudar o planeta emanando uma frequência amorosa. Por quê? No planeta existem registros que não são só desta humanidade que você conhece, de outras humanidades. E todos esses registros, e muitos consciência, estão adormecidos. E aí vem agora o porquê do porquê que eu cheguei aqui, tá? No dia de hoje, nesse horário. Quando há incidência de luz para este planeta, essas consciências, elas vão despertar. E elas vão despertar na época que elas passaram por essas situações de guerra, de desencarne, estão com o sentimento de revolta, o sentimento de quem manda aqui sou eu, quem vai fazer sou eu, em nome de, né? Então essas consciências, que também são nossos irmãos, são seres que são nossos irmãos, vão precisar que nós sejamos mais, em nossas vidas que eu estou falando, na vida de cada um, que nós nesse momento sejamos mais harmoniosos. Tá sim, tá tendo altos e baixos, como eu falei, e está. Mas aí a gente trabalha isso, faz uma meditação, vá ver coisas que realmente somem para você, escolha uma boa música, vá escutar uma boa música, música que realmente tem uma frequência mais alta, né? Veja, comece a se observar a sua vida, em que pontos a sua vida precisa melhorar, em que pontos você precisa realmente ressignificar,
requalificar, transmutar, fazer de forma diferente, regenerar. Porque a partir daí, você vai reverberar e vai ajudar esses nossos irmãos. O que é que eu tenho a ver com isso, George? O que é que eu tenho a ver com esses irmãos? Eu nem conhece. Todos nós conhecemos. E quando a gente finge não conhecer, e você também não ajuda se curando, você vai guardar algum tipo de registro que vai ressoar em um determinado momento e pode fazer uma cadeia de reações em você e você não perceber. Quando você vê, você já está disfuncional e o retorno vai ser desequilíbrio mental, emocional, desequilíbrio físico, até podendo acarretar um desequilíbrio mais acentuado, uma doença. Então, neste momento que nós estamos, nós vamos entrar num campo de energia. Esse campo já está atuando, iniciando a atuar, né? Nós estamos sentindo a atuação dele já, como se você fosse, vamos dizer que você estivesse em frente a uma porta e que bastava você andar 2 passos para abrir a porta. Então, você já está dentro do campo de abrir a porta, né? Então, nós estamos dentro do campo. E este campo, quando realmente ele se fizer presente e disser, estou aqui, aí todas as situações de luto aqui que eu estou falando significa tudo aquilo que você não resolveu no momento em que houve uma perda de alguma coisa, seja ela qual for. Ou uma ideia, ou um exemplo que eu estou dando, ou um bem material, tá? Ou sua própria vida, em algum momento de algumas vidas suas, que mais marcou você, e tantas outras coisas relacionadas a perdas, a não saber lidar com a coisa que foi, ou foi tomada, da mesma forma que você tomou um determinado momento. E aí você vai precisar lidar com isso aí. Para lidar com isso aí, você vai precisar estar realmente disponível para a sua cura. Só assim vai lhe fortalecer. Só assim você vai realmente ter a ajuda da sua espiritualidade e de todas as, né, de todos os seres que estão prontos a ajudar. Porque cada um de nós pode ter ajuda, pode ter orientação, mas não que as coisas sejam retiradas da sua frente. Coisas que precisam ser resolvidas que ainda está ressoando em você. Essas coisas não vão ser retiradas. Porém, se você tem um comportamento mental, emocional, físico, do dia a dia, da sua própria vida, e que você juntou pontos, créditos, então, consequentemente, você será ajudado nos momentos que você necessitar. O universo é muito justo. O universo é amoroso, é verdadeiro, é justo e é equilibrado. O universo
Deus, a criação, mãe, pai, tudo que o universo faz está dentro de uma lei de ordem. E essa lei não tem como ser infringida, porque é a própria lei de Deus, deusa, para manter a harmonia e a vida em expansão. Não dá para ser diferente. Senão você não estaria nem aqui, eu também não. Então todo esse processo de curar o próprio luto, que eu acabei de explicar, é um processo necessário. Porém, este campo que agora chega é um campo trazendo a frequência necessária para a cura deste luto. E Mãe Maria está acompanhando, está à frente de todo esse trabalho. E pede que cada um de nós vá a ela em todos os momentos e peça ajuda a ela para poder passar por esse processo. Todos nós temos lutos a curar. Todos nós. Ninguém está livre nem isento. Todos nós. A partir do momento que nós adentramos na terceira e quarta dimensões, nós adquirimos processos de várias coisas. De luto, processos que sentimos culpados, com baixa estima, processos de inferioridade, processos de não merecimento. Então, nós entramos em vários processos. E agora não é diferente. Nós estamos aqui e nós estamos firmes e fortes, porque sabemos o motivo de estarmos aqui. Então saibam, eu digo, não é que eu estou repetindo feito papagaio, porque isso é dito o tempo todo em tudo quanto é canto, pelas pessoas que realmente estão trabalhando em prol de levar um esclarecimento, uma mensagem verdadeira. Mas eu passei sim, passei por vários processos. E Mãe Maria, em longos anos de minha vida, até hoje, mas esses longos anos de minha vida que foram os mais críticos, ela sempre esteve comigo. Não foi somente, Mãe Maria está lá, não. Ela se fazia presente. Ela me apoiou. Ela me abraçou. Eu amava rezar o terço, porque eu ficava cada vez mais me sentindo junto dentro dela. Então, a espiritualidade, que é o nosso berço, a espiritualidade, que é a nossa essência primeva,
Tudo isso que nós estamos vendo aqui é uma criação nossa, de nossos quereres, de nossos desejos, de egos distorcidos. Então tudo aqui é criação nossa, de egos realmente que sejam proativos, de criação, de querer algo diferente, algo mais benevolente, algo mais bonito, algo que honre mais a vida. Principalmente a começar por você, honre a sua vida. Você sinta-se honrada de estar aqui, neste momento, fazendo parte dessa transição. Então, Mãe Maria pede que nós sejamos mais cuidadosos com nós mesmos, para que a gente possa ajudar esses irmãos que estão despertando de um sono profundo e que agora vão serem vistos etericamente, no seu ressonância de frequência, ou ressonância de frequência, né? Ou mesmo de poder ver mesmo, de ter notícias. Algumas a gente não sabe de nada. Por isso que é tão importante a gente ficar centrado, porque realmente nesses últimos instantes nós vamos precisar curar tudo aquilo que nós participamos um dia, ou que nós guardamos de tantas coisas que acreditamos serem verdadeiras. Que nos apegamos a essas coisas para nos mantermos vivos. Essa é a nossa crença. E, no entanto, a vida é tão simples de se viver. E nós que complicamos. Então, meus amados e minhas amadas, reflitam sobre isso, revejam isso, porque está sendo de grande urgência. Nós vamos passar 70 dias imerso neste campo. São 70 dias. Ai, no instante passa, eu pensei que fosse mais. Nós vamos passar 70 dias sendo trabalhados. Sabe quando você vai para o dentista e que o dentista acha uma cara e diz assim, preciso abrir o dente. E você, ai. E aí ele começa a abrir o dente, que é todo um processo, a gente fica duro na cadeira, a gente pede a Deus, meu Deus, me ajude. A gente sente dor de acordo com o que vai fazer, a gente pode sentir dor. Pode sentir na hora medo, irritabilidade. São tantas emoções, são tantas coisas. Agora imagine essa outra coisa aqui. E, no entanto, nós deixamos ele fazer com tranquilidade. Mesmo se agarrando, mesmo para ele tirar a broca. Então, vamos passar com mais leveza para ajudar a nós mesmos e a todas as pessoas que vão entrar neste processo. Então, Mãe Maria pede que chame por ela. Chame por ela. Chame pelo Mestre Jesus. Chame pelo seu Cristo interno. Chame pelos seus guias, mentores e guardas espirituais. Chame com naturalidade. Então é isso que eu vim para passar para vocês.
Esse é o meu recado. Gratidão mais uma vez. Fiquem em paz, fiquem na luz. Lembre-se, corra para os braços de Mãe Maria. Corra. Então, fiquem em paz, fiquem na luz. Tenham uma magnífica noite. Aloha.